Existe um lugar na Terra onde você não gostaria de entrar. Não porque exista um monstro. Não porque exista um assassino. Nem porque esteja assombrado. Mas porque existe algo capaz de matar você sem fazer absolutamente nada. Ele não se move. Não faz barulho. Não tem olhos. Não tem dentes. Não corre atrás de ninguém. Mesmo assim, durante anos, ficar perto dele por apenas alguns minutos poderia significar uma sentença de morte. Ele ainda existe. Ele ainda está lá. Escondido nas profundezas de Chernobyl. E seu nome é Pé de Elefante. Imagine uma porta. Atrás dela existe uma sala. Dentro da sala existe uma massa escura. Parada. Silenciosa. Você não sabe exatamente o que ela é. Mas alguém lhe entrega um cronômetro. 5 minutos. 300 segundos. E diz, não fique além disso. Você entra. 5 horas, nada acontece. Você olha ao redor. A massa continua imóvel. Parece apenas uma pedra. Talvez uma formação rochosa. Talvez concreto queimado. Nada assustador. 4 horas e 30, uma tontura. Talvez nervosismo. Talvez sugestão. Você continua andando. 4 horas, um gosto metálico invade sua boca. Seu estômago revira. 3 horas, sua visão começa a falhar. Seu corpo já está sofrendo danos. Danos que você ainda não consegue sentir. 2 horas, milhões de células estão morrendo. Seu organismo tenta reagir. Mas está perdendo a batalha. 1 hora, o dano se espalha. Sangue. Órgãos. Sistema nervoso. Tudo começa a falhar. 0 hora, mesmo que você saia correndo agora, talvez já seja tarde demais. E o mais assustador? Você nunca encostou naquilo. Para entender como algo assim passou a existir, precisamos voltar para a madrugada de 26 de abril de 1986. União Soviética. Usina nuclear de Chernobyl. Reator número 4. Naquela noite, operadores realizavam um teste de segurança. Era algo que deveria durar pouco. Era algo que deveria ser controlado. Mas uma sequência de erros transformou aquele teste em um desastre. Alarmes começaram a soar. Indicadores dispararam. Ninguém conseguia mais controlar o reator. Então veio a explosão. Uma explosão capaz de mudar a história da humanidade. Para entender como algo assim passou a existir, precisamos voltar para a madrugada de 26 de abril de 1986. União Soviética. Usina nuclear de Chernobyl. Reator número 4. Naquela noite, operadores realizavam um teste de segurança. Era algo que deveria durar pouco. Era algo que deveria ser controlado. Mas uma sequência de erros transformou aquele teste em um desastre. Alarmes começaram a soar. Indicadores dispararam. Ninguém conseguia mais controlar o reator. Então veio a explosão. Uma explosão capaz de mudar a história da humanidade. O mundo viu o incêndio. Mas o verdadeiro horror estava escondido. Dentro do reator. O núcleo continuava gerando calor. Mais calor. Mais calor. Mais calor. Até que algo impossível aconteceu. O combustível nuclear começou a derreter. Depois vieram as barras de metal. Depois o concreto. Depois praticamente tudo ao redor. O reator deixou de ser uma máquina. Transformou-se numa massa incandescente. Uma lava nuclear. Uma substância que não deveria existir. Aquela massa não permaneceu parada. Ela começou a escorrer.
lentamente, como lava vulcânica, atravessando estruturas, consumindo pisos, descendo pelos níveis inferiores da usina. Ninguém sabia exatamente para onde estava indo. Ninguém sabia o que aconteceria se continuasse avançando. Os engenheiros observavam impotentes. Era como assistir um incêndio acontecer dentro da própria Terra. O desastre ainda podia piorar. Muito pior. Grandes quantidades de água permaneciam acumuladas abaixo do reator. Se a lava nuclear alcançasse aquela região, poderia ocorrer uma explosão ainda maior. Uma explosão capaz de espalhar contaminação por uma área gigantesca. Foi então que 3 homens receberam uma missão. Alexei Ananenko, Valery Bespalov, Boris Baranov. Eles precisavam entrar numa área extremamente contaminada. Encontrar válvulas. Abrir as comportas. E drenar a água. Muitos acreditaram que aquela seria uma missão suicida. Durante décadas, espalhou-se o boato de que os 3 morreram pouco depois. Mas isso não aconteceu. Eles sobreviveram. E sua missão ajudou a evitar um desastre ainda maior. Meses depois, quando equipes começaram a explorar partes da usina, encontraram algo inesperado. Uma formação gigantesca. Escura. Irregular. Grossa. Com aparência semelhante à perna de um elefante. Foi assim que nasceu o nome. Pé de elefante. Mas aquele nome quase engraçado escondia uma realidade aterradora. Naquele momento, era possivelmente o objeto mais radioativo acessível da Terra. O pé de elefante não é uma pedra. Não é concreto. Não é metal. É tudo isso ao mesmo tempo. Combustível nuclear. Aço. Concreto. Areia. Vidro. Tudo fundido numa única massa. Criada sob temperaturas superiores a 2000 graus Celsius. Quente o suficiente para derreter estruturas inteiras. É como se o acidente tivesse criado um novo material. Uma cicatriz geológica produzida pela tecnologia humana. O problema não era sua aparência. O problema era a radiação. Você não pode vê-la. Não pode senti-la. Não pode ouvi-la. Ela atravessa seu corpo em silêncio. Rompendo moléculas. Destruindo células. Danificando DNA. Enquanto você continua respirando normalmente. É isso que torna a radiação tão assustadora. Ela não avisa. Nos primeiros anos após o acidente, nem mesmo os equipamentos suportavam aquele ambiente. Câmeras falhavam. Sensores travavam. Dispositivos eletrônicos simplesmente morriam. A radiação era tão intensa que afetava diretamente os próprios instrumentos criados para estudá-la. Muitas imagens registradas naquele período parecem fantasmas. Granuladas. Distorcidas. Quase irreais. Mas eram reais. Mesmo assim, alguém precisava documentar aquilo. Esse alguém foi Arthur Kornev, engenheiro nuclear, veterano das operações de Chernobyl. Em 1996 ele entrou naquela região. Sabia exatamente onde estava. Sabia exatamente o risco. Cada segundo importava. Cada passo importava. Mesmo assim avançou. E conseguiu registrar a fotografia que transformaria o pé de elefante numa lenda mundial. Uma imagem que continua impressionando pessoas até hoje. Décadas se passaram. A União Soviética desapareceu. O mundo mudou. Mas o pé de elefante continua existindo. Sua superfície começou a rachar. Pequenos fragmentos começaram a se desprender.
A própria radiação emitida por ele destrói lentamente sua estrutura, como uma ferida que nunca cicatriza. Mesmo conhecendo os riscos, ainda existem pessoas que entram em Chernobyl. Algumas possuem autorização, outras não. São conhecidos como stalkers, exploradores que se aventuram pelas ruínas da zona de exclusão. Eles atravessam prédios abandonados, corredores esquecidos, áreas contaminadas. Tudo para chegar mais perto do coração do desastre. Mas Chernobyl não é um lugar comum. Ali um único passo pode fazer toda a diferença. Uma área aparentemente segura pode esconder níveis muito mais altos de radiação. E muitas vezes ninguém percebe até ser tarde demais. O pé de elefante não é um monstro. Não é uma criatura. Não é uma arma secreta. É algo muito mais assustador. É a prova de que erros humanos podem criar coisas que ultrapassam nossa compreensão. Ele continua lá, silencioso, imóvel, esperando. Uma cicatriz deixada pelo pior acidente nuclear da história. E agora eu quero saber: se existisse uma visita controlada, com todos os equipamentos possíveis, você teria coragem de entrar em Chernobyl? Algumas histórias terminam com respostas. Outras terminam com perguntas. E talvez seja por isso que continuamos falando sobre elas anos depois. Então eu quero saber, qual é a sua opinião sobre esse caso? O que você faria nessa situação? Escreva sua teoria nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios, descobertas e fatos extraordinários que vamos investigar juntos. Eu sou o Eco. E lembre-se, a realidade conta as melhores histórias. Até o próximo fato. Algumas histórias terminam com respostas. Outras terminam com perguntas. E talvez seja por isso que continuamos falando sobre elas anos depois. Então eu quero saber, qual é a sua opinião sobre esse caso? O que você faria nessa situação? Escreva sua teoria nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios, descobertas e fatos extraordinários que vamos investigar juntos. Eu sou o Eco. E lembre-se, a realidade conta as melhores histórias. Até o próximo fato.